Olá, seja bem-vindo ao Nossa República. Essa semana recebemos o deputado estadual Carlos Avalone, do PSDB, presidente da Comissão de Fiscalização e Execução Orçamentária da Assembleia Legislativa. Em pauta, os números do orçamento de Mato Grosso e o alerta sobre a execução das emendas parlamentares. Vamos discutir também o avanço das políticas de saúde mental e o futuro da pesca com o programa Repesca. No tabuleiro político, o PSDB já definiu seu rumo para 2026 com apoio a Otaviano Pivetta. Deputado Carlos Avalone, seja muito bem-vindo à nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigado aí por dar a oportunidade de falar com o seu público. Deputado, o senhor alertou recentemente que apenas 25% das emendas impositivas foram efetivamente empenhadas. Está travando a execução do Executivo, ficou para trás, coisas do ano passado, as coisas desse ano, como é que estão? Bom, primeiro existe um compromisso, né, do governo em que até julho ele pagaria todas as emendas impositivas de todos os deputados, excetuando a questão da saúde, que poderia, dependendo da legislação eleitoral, poder começar a ser paga em junho, julho e ser pago até setembro. Né? Essa foi a combinação com os deputados. Como eu sou presidente da Comissão de Orçamento, mas também fui eleito pelos colegas para mim cuidar de todas as emendas parlamentares, de todos os colegas, então eu comecei fazendo uma qualificação dos gabinetes. Eu qualifiquei todos os gabinetes dos deputados. Depois eu fiz uma qualificação da capacitação às secretarias, eu chamei secretaria por secretaria, e nós conversamos com as equipes, junto com a equipe dos deputados, para justamente facilitar o andamento das coisas. Isso funcionou muito bem em 4, 5 anos, com um pagamento de 98%, 99% de todas as emendas empenhadas, e o que não foi pago, pago no começo do ano seguinte. Então isso funcionou muito bem. E, portanto, a gente tem um acompanhamento do que aconteceu nos últimos anos. E, entendendo que esse ano é um ano mais curto por causa da eleição, precisaria ter empenhado mais valores além dos 25%. E pagam, então, metade desses 25%, em torno de 12% a 15% só. E a legislação eleitoral impede algum pagamento no período? A partir do dia 4 de julho, você não pode mais fazer nenhum tipo de liberação, a não ser algumas coisas que sejam continuadas. Então, se você tem um programa continuado, que vem todos os anos, você pode liberar depois. Mas você não pode coisas fazer novas, obras novas, aí você novos. não pode fazer, porque a legislação eleitoral não permite. Então, precisa haver um comprometimento. E isso atrapalha o governo. Por quê? Porque o governo promete dar as emendas parlamentares em 12 meses. De repente, você funilar tudo antes, dá um problema de orçamento, dá um problema de fluxo de caixa, né? Então tem vários problemas e que se deixar para depois das eleições também, né? Porque também, vai ficar, né? Aí acumula também depois das eleições. Então é um processo, vamos chamar assim, normal, mas que cria, vamos dizer assim, os ânimos se acirram dentro da Assembleia e na relação com o governo, em alguns momentos acaba... Ainda mais em ano eleitoral. Ainda mais em ano eleitoral. Precisa Exatamente. Mostrar serviço, né? Eu queria saber o seguinte, como é que está, o senhor é presidente dessa comissão de fiscalização e acompanhamento orçamentário, houve um aumento nas despesas nesse primeiro quadrimestre, tem um diagnóstico aí de que o que aconteceu? Pagando conta passada para trás ou são aumentos, são despesas novas? Vamos dizer assim, foi um aumento, né, respondendo objetivamente, né? E você tem um superávit no governo Mauro Otaviano, de valores muito altos sempre. Né? Sempre há uma discussão, uma briga da Assembleia com o governo de que o orçamento é subestimado. Né? Então chega no final do ano, a receita é bem maior do que a que foi estimada. E os pagamentos são bem menores, né? Então você gera um superávit. Nós já chegamos a ter superávit de 8, 10, 12 bilhões de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Certo? Um dinheiro na conta e tal. O governo Mauro Mendes sempre trabalhou assim, ele lança uma obra, ele tem o dinheiro em caixa, da obra quase inteira. Então, assim, se você pegar um superávit nos anos anteriores de 10 bilhões, 12 bilhões, se você tinha 5 bilhões de obra em andamento, você descontava dos 12 os 5, como quem diz, se tiver algum problema eu tenho dinheiro para pagar toda a conta, a obra vai sair de qualquer jeito.
é um cuidado orçamentário, é importante e que veio se repetindo todo o tempo. Logicamente, chega num ano eleitoral, né, há um pagamento a mais. Então, uma das coisas que estava represada ou que estava com pagamento, foi pago muita coisa, assim, no primeiro semestre, maior do que foi pago nos anos anteriores. Então, houve um pagamento maior. Então, houve que percentual? Que volume? Não, eu tenho dificuldade em dizer, mas acho que a despesa foi em torno de 15%, o valor de despesa pago a mais, tá? Mas a receita cresceu 12%. Então, em relação ao orçamento, você vê que você pagou mais coisas, mas também teve uma receita, principalmente no ICMS, acima do que estava previsto. Mais uma vez, o orçamento subestimado. Eu queria falar um pouquinho sobre a LOA no ano passado, que vigora esse ano, que a gente tem questão de recursos para a saúde, por exemplo. O senhor tem observado que precisa fazer ajuste em relação à saúde. Quais são esses ajustes e por que razão? Bom, veja bem, nesse primeiro quadrimestre, nós já tivemos um gasto na ordem de 14% com a saúde, proporcionalmente. Então, a saúde deve gastar no mínimo 12%. Pode gastar mais, é até bom que gaste mais, né? Mas todos os anos, o próprio governo Mauro Mendes, o Otaviano Pivetta, sempre gastou 12,1, 2, 3 no máximo. Agora, já está sinalizado que esse ano o gasto com a saúde vai aumentar, vai ultrapassar os 12%, o que é bom. Mas certo? Significa o quê? Na prática, vai faltar em outro lugar. Ou vai precisar usar um pouco do superávit existente. Sim, mas vai implicar, está gastando mais com saúde porque existem despesas novas? Não, pois é. Primeiro, está sendo construídos 5 hospitais. Entrou o Hospital Central e entrou o Hospital de Alta Floresta. Então, isso traz uma conta mensal maior. Então, já se sabia que a hora que os hospitais fossem entrando em funcionamento, você ia ter um custeio da máquina maior, porque você tem mais estruturas funcionando. Então, isso já estava estudado, preparado e sabendo-se disso. Agora só está acontecendo. Não é uma surpresa para ninguém. É uma constatação. Quando o senhor fala, vai cortar em outro lugar? Não, pois é. Talvez eu usei a palavra errada. Assim, como existe um superávit, você vai usar parte do superávit para pagar essas despesas, ok? Esse aumento que está previsto, que está planejado. Que está planejado e tal. Então, é mais ou menos isso. Mas a entrada do governador Otaviano Pivetta, ele também mudou a estratégia. Então, o Otaviano, ele conversou com todos da área da saúde e outras áreas também e disse, olha, nós já trabalhamos bastante as estruturas. O governo Mauro Mendes e Otaviano Pivetta trabalhou muitas estruturas, construção de 5 hospitais, 7 mil quilômetros de estrada, IPAL, reestruturação das escolas muito bonitas e tal, sendo feitas pelo Estado e tal. Agora está na hora da gente olhar as pessoas. Certo? Vamos atender melhor. Por exemplo, vamos fazer convênio com os hospitais particulares para liberar UTI. Então, as UTIs dos hospitais particulares estão sendo contratadas pelo governo para a população. Então, quando precisa de uma UTI, existe já um convênio feito com o Hospital São Mateus, com o Hospital Santa Rosa, com outros hospitais. Usa dos hospitais nossos, hospitais do governo, mas se contrata dos outros hospitais, que é a mesma modus operandi do Fila Zero. Como que funciona o Fila Zero? O Fila Zero você paga 4, 5 vezes a tabela SUS para os hospitais particulares. Equipes, às vezes em hospital público. Então, lá na região, por exemplo, do Araguaia, existem equipes, às vezes, que vêm de Goiânia operar no hospital de Campinópolis. Eles passam lá no final de semana inteiro, de quinta, sexta, faz um mutirão e opera lá tantas pessoas que vêm do estado inteiro para ser operada lá, por uma equipe. Por quê? Porque ele está pagando 4, 5 vezes aí. Por isso que o Fila Zero andou tão bem. E andou mesmo. Então, operou muita gente dessas cirurgias. Começou com as cirurgias mais simples, as eletivas, que são as cirurgias de apêndice, de vesícula, de não sei o quê, mas agora está operando a parte das vias urinárias, está operando ortopedia, muita ortopedia, joelho, com prótese, com uma série de coisas. Isso avançou muito, muito, muito. Tinha uma fila aí histórica de 2 anos, 3 anos, 4 anos de pessoa na fila, ficando com sequelas e tal, e que isso avançou bastante por causa desse trabalho. Então tem municípios que estão ganhando premiação, Campo Verde é um deles,
O prefeito e a vice-prefeita, que é a secretária de saúde, vive ganhando prêmios porque opera muito, porque consegue colocar lá dentro, contrata médicos para fazer operações em várias áreas no Fila Zero. Então, pela competência de cada cidade que tem um hospital, que tem um centro cirúrgico, você recebe mais e recebe uma premiação, o governo paga um prêmio para essas cidades que estão operando mais. Deputado, a gente está por uma visão estratégica, a vida inteira, né, com muito tempo olhando, participando da gestão pública e tendo muito conhecimento da gestão pública. Existe algum risco, e eu estou perguntando isso, porque a gente está na iminência de passar por um momento climático muito ruim, um momento de dificuldade, de um calor extremo, de desregulação do clima, das chuvas, da regularidade de chuvas, e que deve afetar a previsão dos cientistas, a previsão dos climatologistas e geólogos da UFMT, na linha de que, olha, podemos ter, além de problemas graves na saúde, de ampliação dos problemas, das dificuldades da saúde, de saúde pública, vamos ter também efeitos econômicos muito sérios por conta da instabilidade, da possibilidade de ter, inclusive, safras perdidas por conta dessa brincadeira e do El Niño, o super El Niño, como vem sendo chamado. Existe alguma possibilidade dessa soma do fator climático, dessa dificuldade, com o aumento de custos, como o senhor colocou na própria área de saúde, de chegar lá no final do ano, a gente ter, depois do processo eleitoral, algum desequilíbrio fiscal, ou o senhor acha que isso não vai acontecer, que as contas estão rigorosamente sob controle? Eu acho que não vai acontecer. Mas quero fazer alguns comentários, porque a pauta que você falou ela é extensa e é importante. Então vamos lá. Quando eu converso com os produtores, é uma coisa interessante o Mato Grosso, não é por acaso que ele vai tão bem. Em 36 anos, nunca houve uma safra perdida. Existe uma safra de um produtor, de outro, que a chuva não veio, que é problema. Então existe uma porcentagem que são afetadas. Mas fala assim, nós perdemos a safra, 50% da safra de Mato Grosso porque o clima foi ruim, porque a seca foi grande, porque a chuva foi muito alta. Não. Todas as vezes começa o plantio da soja, olha, estamos muito preocupados, a chuva está forte, porque a seca está grande, blá, 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 blá. Todo mundo preocupado, termina a safra, batemos um novo recorde. Quando acontece a mesma coisa no final do ano. Mas, certo, as mudanças climáticas é uma verdade, certo? Elas estão acontecendo. O que aconteceu em 2020 foi violento, certo? Mas não atingiu a safra. A perspectiva é de ser muito maior do que... Não me parece que a perspectiva desse ano é maior que 20. A de 24 foi muito grave. Ela foi mais grave que a de 20. Só que nós estávamos mais preparados do que a de 20. Mas deixa eu lhe falar, a visão que está tendo hoje, o que está se esperando, a temperatura de 42 graus real. Até 45. Mas não é sensação térmica, é temperatura mesmo. Nós já tivemos, em alguns anos atrás, temperatura de 44, 43 aqui. Uma área de um período extenso, justamente nas épocas de plantio. Setembro e outubro que vão ser os meses, o ápice disso. Poderão ser os meses com ápice. Eles acham que tem uma chance de 80% a 90% disso Então, acontecer. essa que é a expectativa de que possa ter algum prejuízo, alguma dificuldade. E aí, por isso, a pergunta de ver se isso afeta o orçamento. Eu estou mais preocupado. Isso pode afetar, lógico, se vier nessa proporção, que normalmente as previsões são mais drásticas, mais dramáticas do que a realidade. Graças a Deus, né? Mas nós temos que tê-las para nos preparar. Isso é muito importante, porque em 2020 nós dissemos, nós não estávamos preparados, mas havia a previsão. E nós não estávamos preparados. Agora sim que dá, né? Nós já tivemos. Agora nós temos que estar. A tragédia 24 já foi isso, foi pior do que 20, mas o impacto queimou metade de 20, com uma seca maior que a de 20. Então nós estamos nos preparando, isso é um fato. E eu, pessoalmente, né? Porque eu era também presidente da Comissão de Meio Ambiente e agora sou vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente, mas o Botelho, que é o presidente, passou para mim a questão de cuidar das questões dos incêndios pela Assembleia.
coordenar, participar. Eu vou para dentro do batalhão de emergências ambientais, Mauro, e fico lá toda segunda-feira ou terça, quando tem a reunião, 3, 4 horas, junto com os bombeiros, toda semana. E participo efetivamente. E quando o bombeiro vai fazer uma inserção no Pantanal, eu desço lá no meio com os bombeiros. Vamos falar desse assunto com mais detalhamento, porque essa é uma informação importante que o senhor nos traz, e para a gente ter uma visão de como é que estão os preparativos para esse enfrentamento. Ele vai acontecer, vai ser exigido isso do governo, não tenha dúvida nenhuma. Antes de a gente retomar a conversa do Eulínio, dos preparativos, da prevenção, né, que o Estado possa ter, eu queria só pontuar aqui a questão, finalizar essa questão do orçamento. O senhor falou dos orçamentos subestimados, e aí chega no final do ano, tem excesso de arrecadação. O que é melhor? É ter o excesso de arrecadação ou ter uma peça orçamentária mais próxima da realidade? Eu acho que ela teria que ser um pouco mais próxima da realidade. Logicamente, ela tem que ser um pouco subestimada, certo? Mas que os volumes que estão sendo subestimados nos últimos 6, 7 anos é de 5, 6 bilhões de reais. Então, são volumes muito grandes. E isso acaba atrapalhando até o desembolso feito pelo próprio governo, certo? Porque ele acaba tendo dificuldade orçamentária por causa disso. Embora acaba a Assembleia, que eu sempre fui contra, dando uma margem para que ele possa mexer no orçamento de 20%, que normalmente é o valor do excesso. Espertamente, a Secretaria de Fazenda faz isso com muita competência. O Galo é um grande especialista nesse assunto, né? Então ele faz isso com competência e ele tem uma margem para ficar mexendo no orçamento sem autorização da Assembleia, certo? Porque ela já deu autorização antecipadamente. Eu sempre disse que ela devia ser entre 5% e 10%. Não tem problema, tem uma base grande na Assembleia, qual que é o problema de pedir autorização? Pede autorização, nós analisamos e autorizamos. Né? Mas, e é o mais correto, se for pensar, do ponto de vista de respeito à instituição e de... Sem dúvida. Agora, respondendo a sua pergunta objetivamente, num estado em que nós dependemos do clima, que nós dependemos do mercado internacional, pelos motivos que você já comentou aqui, que nós já comentamos aqui, é importante ter um orçamento um pouco subestimado, porque senão frustra alguma safra, frustra alguma coisa, pode acontecer, o que você vai ter? Os poderes não vão querer saber, eles vão querer o valor que está no orçamento. Diminuiu o orçamento, não, eu já gastei, eu já previso o gastamento. Aí começa o problema. Mas essa é uma situação que algum dia vai ser revista, algum dia vai ser enfrentada de verdade, porque assim... Qual delas? Do orçamento, do tal do duodécimo. Né? Desculpa, Gimenda, eu quero voltar na questão do meio ambiente, da questão do clima. Mas essa questão do duodécimo dos poderes é algo que parece que nunca... Por que tem que ser um percentual da receita? Será que o Judiciário não tem um orçamento fixo para o ano? O Ministério Público não tem? A Assembleia não tem? Por que é que tem que ser baseado, lastreado num percentual variável? Quer dizer, quanto mais arrecada, mais... Isso. Quer dizer, a despesa dos poderes não aumenta assim fora do orçamento, quer dizer, não é uma oscilação tão grande. Você pode fazer um planejamento, pode a cada ano discutir o que você vai investir mais, vai ter mais concurso público, mais obra, mais aquilo, em todos os poderes. Mas essa coisa de você acompanhar a arrecadação pública não é um contrassenso, não é um... Olha, faz sentido isso? Faz sentido, eu vou explicar por quê. Vou lembrar para nós. Aliás, nós estávamos juntos no governo, né? No governo Dante de Oliveira. Sim. Quando o Dante de Oliveira ganhou o governo, nós entramos para administrar o governo, a folha de pagamento era 85%. Ok? E o repasse para os poderes chegava no final, dava 125% de uma arrecadação de 100%, com dívida e com tudo. E aí o PSDB fez uma organização do Estado. Nós estamos num Estado que é muito bacana, porque aqui a arrecadação aumenta, não é a realidade dos outros estados. Assim, o nosso Estado está sendo bem administrado, foi administrado em alguns governos muito bom, entre eles o do Dante, o do Mauro, tá? O do Blairo também. Tá? E o que acontece com isso? Aqui a receita sempre está aumentando e tal. Mas imagina só, antes não tinha essa porcentagem. A força do judiciário é muito grande.
A força do Tribunal do Câncer é grande, no Ministério Público. Dependendo da pressão e como está o governante de plantão, você pode criar problemas imensos. Então, quando você tem um limite, você não vai passar desse limite. Pode até ser alto, mas não vai passar. Agora, se fosse um Estado que tivesse uma frustração de safra, esse limite vinha aqui para baixo e eles tinham que ajustar o orçamento deles, em qualquer momento. Então, ter limite é importantíssimo. Se o limite está muito alto, aí é uma coisa para a sociedade discutir com o próximo governador ou nas campanhas, para que a gente faça um ajuste de números. Agora eu garanto para você, Mato Grosso tem a lei de responsabilidade fiscal do governo federal, feito no governo Fernando Henrique Cardoso, Dante de Oliveira. Aliás, nós fizemos com o Dante antes do governo federal fazer, depois o governo federal fez. E aqui no Mato Grosso foi feita uma outra lei de responsabilidade fiscal mais rígida que a nacional. Aqui a nossa é mais rígida que a de Brasília, que é para os outros estados. A questão é que o nosso estado performa bem, ou está performando bem. Então, por isso tem recursos a mais. Tá? E aí é uma discussão que a sociedade tem que ter. Aonde que esse dinheiro vai, como ele vai ser distribuído. Mas ter limite é fundamental. Quando não tinha, piorava muito. Ter limite da folha de pagamento é importantíssimo, porque chegou a 85%, hoje é 40%, 39%, 45%, tem o limite para ele. Mas então, dá para entender. Tem uma... Não, deu para entender essa explicação. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, é preciso uma baliza, é preciso um equilíbrio aí, porque tem coisa que não tem explicação. Quer dizer, você pega uma Assembleia, ela tem mais recursos do que qualquer outro município, tirando Cuiabá e talvez Vargem Grande e Rondonópolis. Mas, fora disso, os recursos da Assembleia são muito maiores. Isso dá vazão para uma série de coisas. Vocês vão tocar nesse assunto, que é a questão dos cargos de confiança, do tamanho da Assembleia, que ele se tornou. Será que é preciso tudo isso? Quer dizer, é algo que deixa toda a população meio receosa, e isso é ruim para o parlamentar, ter que defender uma posição dessa, né? E não sei se é necessário, mas isso a gente vai falar. Eu queria voltar na questão climática, que a gente estava falando das medidas, né? Porque ainda hoje escrevi um editorialzinho, um artigo no blog do Mauro, falando da necessidade do governo se precaver, se prevenir, porque depois que o estrago está feito, não adianta correr atrás para arrumar dinheiro para refinanciar a safra, para buscar dinheiro para pagar a dívida de produtor rural, quer dizer, acaba sendo muito mais caro do que prevenir. Isso sem contar no desastre daquilo que perde de vida de bicho, da própria vegetação, etc. E aí, com essa visão, como é que o senhor imagina que tipo de medida pode ser tomada? Como é que vai evitar, num calor extremo, que Chapada não queime, que o Pantanal não queime, que a floresta amazônica não queime? Como é que vai ser? Não tem como evitar, vai queimar. É uma questão, normalmente, se não tivesse nada de errado, ia queimar, certo? A queimada, ela vem da natureza, tem queimada, tem tudo. Porém, nós temos que ter limites para as queimadas e temos que cuidar. Então vamos entrar naquilo que é importante para nós. Em 2020, o investimento do governo para o combate às queimadas era 24 milhões. Para esse ano é 136 milhões. Então, isso para investir em aeronave, em combate, equipamento, pessoal, tudo, brigadista. Então. Você falou de Chapada, e é uma coisa muito importante. Lá tem o Parque Nacional de Chapada, e lá tem as brigadas. Chapada é muito bem organizado. Tem brigadistas lá. Tem em permanente. De 14 a 17 brigadas que funcionam normalmente. O que eu fiz? Eu ainda, quando o Otaviano era vice-governador, no ano passado, eu sentei com ele, levei o secretário ou o diretor lá de meio ambiente e de turismo, o Marcão lá da Pinga lá, como é o nome dela? Geodésica, né? Geodésica. Ele que é o cara lá e é um brigadista, né? E nós falamos, olha, governador, nós precisamos estruturar as brigadas. Se a gente estruturar as brigadas, nós vamos facilitar para os bombeiros, porque as brigadas estão lá estruturadas. Então, este ano, nós estamos estruturando todas as brigadas lá de Chapada dos Guimarães. Eles sentaram... O que significa estruturada? Olha, assim, faltava tudo.
né? Faltava abafador, faltava soprador, faltava tudo o que precisa, equipamento para eles, roupa, tudo que você possa imaginar faltava. Você precisa ter aquelas caminhonetes que tenham 1000 litros atrás, que eles possam fazer, e uma série de outras coisas. Então, nós estamos estruturando isso. Eu já fiz a reunião esse ano, já conversamos, eles vieram para cá, sentaram com o Corpo de Bombeiro, vou até cobrar para ver como que está isso, já está na hora de entregar para eles, ele já está estruturado. Então, nós fazemos qualificação e capacitação. Quando eu falo nós, eu estou falando das estruturas, eu já me sinto... Os bombeiros me falam que está faltando só me entregar a farda, né? Como bombeiro, de tanto que eu me empolgo e trabalho nesse assunto e me preocupo com esse assunto. Principalmente Chapada, Cerrado, Pantanal, são as 2 áreas que eu me dedico mais, embora fale também sobre as outras áreas e tal. Mas os números são impressionantes, Mauro. Eu vou falar para você, olha só, 50% dos incêndios em Mato Grosso acontecem em 20% das áreas. E que áreas são essas? Parques nacionais, assentamentos do INCRA e reserva indígena. Quem é responsável? O governo federal. O Estado entra com 136 milhões. E o governo federal? Qual que é o valor de investimento do governo federal para combater isso? O ministro Flávio Dino está exigindo. E eu acho que ele está corretíssimo. Ele falou, eu quero que mostrem para nós os investimentos. Mato Grosso não tem problema. Mato Grosso vai lá e apresenta para ele os investimentos. E nós cobramos dele. Agora, fala o governo federal mostrar o investimento que está fazendo nas áreas. Porque o Corpo de Bombeiro é que apaga. O Corpo de Bombeiro nosso é que vai apagar em todas essas áreas. O Corpo de Bombeiro não vai escolher a área para apagar, porque a área do governo federal não existe isso. Deixa queimar, não vai você. Então, eu vou dar um exemplo para você. Cristalino, lembra o ano passado? Incêndio no Cristalino. Onde começou o incêndio no Cristalino? O incêndio no Cristalino começou num assentamento do INCRA. Passou para 2 fazendas, que acabaram sendo multadas pelo IBAMA, as fazendas, porque o fogo saiu daqui, e entrou no Cristalino. Aqui, Parque Nacional do Pantanal. Incêndio começa lá dentro por raio, começa lá dentro por uma série de coisas. E aí ele vem queimando as fazendas. O que está acontecendo com as fazendas lá perto daquela região, que é uma região mais distante? Não tem ninguém. O pantaneiro empobreceu. Tem 30% das áreas abandonadas. Não tem ninguém cuidando da fazenda. E aí é um problema para o bombeiro. Como que o bombeiro chega lá? Aí vai de helicóptero, aí vai do sei o quê. Nós compramos agora, o governo comprou um carro da Ucrânia, que é fantástico o carro. Ele vai por cima do Pantanal andando com pés, aí chega lá, leva os bombeiros e tira os bombeiros. Porque a gente solta os bombeiros lá no incêndio e para tirar eles de lá. O fogo muda de direção, vira. É uma loucura. Olha, eu desci com eles tomaram alguns cuidados, mas eu fui em vários incêndios. Descendo lá dentro, eu queria conhecer esse tal de fogo subterrâneo. Como que é esse tema de fogo subterrâneo? Fui lá ver os fogos subterrâneos. E como é que é? Cara, é uma loucura isso, Mauro. Olha só, o Pantanal ele vai acumulando coisas. Então você tem coisas é massa, né? Massa de vegetal. Então você tem lá um volume. Então você apaga o incêndio aqui, ele vai por baixo, queimando, e aparece 300 metros na frente. O incêndio que você apagou ali atrás. Cara, é uma loucura, uma doideira. Então, só conhece... Por quê? Porque não tem mais gado pisoteando? Entre outras coisas. Sem dúvida nenhuma, não é para fazer questão ideológica aqui, mas o gado é fundamental no Pantanal. O Pantanal, quando tinha milhões de cabeças de gado, era um. Agora que ele tem 500 mil, 600 mil cabeças lá, é outro problema, grave, certo? Porque se não fizer queima prescrita, antes das queimadas, para acabar com as demais, a hora que começa a pegar fogo, ninguém controla. Um fogo no Pantanal que não é apagado nos primeiros 30, 40 minutos, esquece. Só a natureza apaga. É uma loucura, sabe? E tem que ter máquina pesada. Não adianta apagar com acero. O acero pula no rio Cuiabá, 300 metros, 100 metros de distância. Por causa do vento, né? Por causa do vento. Então, assim, é uma loucura isso. E é difícil para as pessoas entenderem. Eu lembro de um deputado mais do agronegócio, que falou lá, isso é fácil, nós resolvemos isso aqui lá no Cerrado, a gente mete um tratorzinho, faz um acero de 10 metros, resolve todos os problemas, não sei porque essa dificuldade no Pantanal. Eu falei, vai lá no Pantanal, não entra a roçadeira, não entra nada. Então o que nós temos hoje? Hoje a Secretaria de Infraestrutura, ela deixa à disposição máquinas na Transpantaneira, em Barão do Melgaço, à disposição. Elas ficam lá para os incêndios, para os bombeiros indicarem onde vai ser. Quando não tem a máquina lá pronta, tem a empresa contratada mobilizada. A empresa que vai fazer o... Então, antes, a gente começa com o Corpo de Bombeiro a abrir aceros nas estradas,
a gente começa a fazer um trabalho na chapada de acero, de tudo. Então, assim, é um trabalho fantástico de investimento, de trabalho. Outra coisa, conversa com os proprietários. Você viu que nós não falamos aqui de propriedade rural? Você percebeu? Sabe qual que é o incêndio de propriedade rural perto de uma reserva indígena? 1 para 6. Queima 6 vezes lá. E uma entre o proprietário. Porque para o proprietário é um desastre queimar. Sim. Desastre. Só acontece quando entra e quando ele não quer. Ou um maluco, que às vezes tem, mas aí tem uma estrutura para pegar que é fantástica. Satélite, não sei o que, pega mesmo, em seguida está lá. E fizemos um acordo com os produtores. Eles disponibilizaram, por exemplo, 500 aviões. Que eles falam, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Então, quando começa um incêndio, o Corpo de Bombeiro liga para o produtor tal e fala, ó, tem um incêndio aí a 2 quilômetros daí, você pode dar uma primeira assistência? Eu estou mandando a equipe para ir. A primeira assistência é dada pelo próprio produtor, para o vizinho, para outra, para as indústrias. As indústrias de etanol de milho, na região de Lucas e tal, tem corpo de bomba, tem caminhões-pipa, tem um monte de coisa. 100 quilômetros, eles ajudam a apagar o incêndio. A gente liga para eles e eles mandam os primeiros caminhões, depois vai ao corpo de bombeiro. Então, a sala lá do BE é fantástica. Você fica sentado lá, todas as equipes do bombeiro, Defesa Civil, IBAMA, Polícia Técnica, Polícia Civil, Polícia Militar, todo mundo lá. E nós ficamos com aquele telão na frente, aquele painel com todos os incêndios do estado. E nós ficamos ligando e fazendo isso toda segunda-feira, terça-feira, durante o período de queimada inteiro. Sabe, é um negócio fantástico, o controle que tem. Eu consegui, a meu pedido, montar uma tela dessa lá no Sindicato Rural do Poconé. Tem outra em Alta Floresta, tem outra na região de Rondonópolis, e todas as estruturas cuidando de tudo. É que as pessoas não têm noção de tudo isso. Sabe, acha que é um abandono, né? Que tá. Não, há um controle muito grande sobre isso. O Corpo de Bombeiro de Mato Grosso é um dos melhores do Brasil. Do Brasil. Valone, você falou uma coisa que eu acho que é fundamental, quer dizer, queimada é prejuízo para todo mundo. Né? Para todo mundo. Para todo mundo. Não tem quem. Essa história de queimar para aumentar a pasto, para aumentar o negócio. Isso já passou. Já passou, né? Coisa do passado. Ninguém faz mais. Ninguém quer fazer mais isso. Alguns fazem e são pegos. Mas eu queria falar um pouquinho de política, começando por um assunto que eu acho importante, mas que é um assunto, de certa forma, desagradável, que é a questão do número de comissionados da Assembleia Legislativa, 3.100 cargos comissionados, que dividido por deputado daria algo em torno de 130 funcionários para cada deputado, um negócio meio, uma conta assim, assustadora. A matéria saiu na Folha de São Paulo, foi repercutida pelo jornal A Gazeta aqui, ganhou um espaço. E eu queria saber o seguinte, o deputado tem 130 funcionários? De jeito nenhum. Isso é a maior... Como é que é isso? Onde que vai? Porque são números oficiais. Não, essa é a maior falácia. Não existe isso. Isso não existe, sabe? A Folha de São Paulo errou. Ela pegou informações não sei de onde. Tá? Lá, eu não sei quantos funcionários tem. Se é 3.100, se é 2.900, eu não sei quantos são. Mas essa divisão por deputado é uma sacanagem. Não tem nada a ver. Você tem estrutura lá dentro da Assembleia. Você tem uma TV Assembleia. Eles são meus funcionários? Eles me atendem também. Mas eles são funcionários da Assembleia e do povo de Mato Grosso. Você tem a Comissão de Orçamento. Eles são meus funcionários. A Comissão de Orçamento é da Comissão de Orçamento da Assembleia. Eu montei uma estrutura lá, um ex-secretário, Guilherme Miller, com uma estrutura fantástica, que eu copiei do Senado Federal. Aí são funcionários do Avalone? Não, são funcionários da Comissão de Orçamento. A Comissão de Meio Ambiente, com tudo isso que eu falei aqui, que a gente reúne lá, é do deputado Avalone ou do deputado Botelho, agora que é o presidente? Eu acho que não. A Assembleia tem um corpo técnico muito bom. O que está certo ali é que só tem 320 concursados. Isso está errado. Isso nós precisamos consertar com o tempo. Esse é um problema que a mesa diretora tem que tratar. Nós temos que colocar. A mesa diretora parece que informou, né, que havia uma discussão de tentar trazer de volta 200 e poucos funcionários comissionados, que foi demitido na época de Riva, na época de não sei quem, tal, e que está na justiça. Então sempre houve a preocupação desses 200 voltarem. E aí, como que você vai fazer um outro concurso e tal? Mas isso precisa melhor explicado. Agora, o deputado Carlos Avalone não indica 130 e eu não tenho 130 no meu gabinete. Em hipótese alguma. É menos de um terço disso, muito menos de um terço disso. Olha, disso. Deputado, mas deixa eu lhe falar. A gente é jornalista, caminha, anda, né? A gente tem informação lá que tem
a serviço de... Porque assim, a Assembleia tem ilhas, né? Tem deputados e deputados. Né? Ok. Então, quem está na mesa diretora, quem tem um espaço administrativo maior, acaba tendo a possibilidade de ter mais gente a seu serviço. Quer dizer, a serviço do gabinete, né? Não no campo pessoal, mas do gabinete, institucionalmente. De ter 700 cargos. Eu não sei se é verdadeiro isso, mas essa é a informação. E 700 funcionários que cuidam especificamente e 3 mil funcionários na Assembleia não é muita coisa. Pois é, isso que eu estou falando para você. Porque uma coisa é isso que o senhor fala, um corpo técnico qualificado, concursado, servidor de Estado da Assembleia. Isso. Independente de deputado que é eleito, que é reeleito, que não é eleito, exatamente, que vai e que volta, você tem um corpo técnico, como é no Senado, quando a Folha de São Paulo solta a matéria, ela não explica. Ela só fala assim, vamos dividir 3 mil por 24. Aí é uma puta, uma sacanagem. Mas porque não tem sentido. Não, mas você tem um corpo técnico. Então vamos lá, eu analisei e achei que lá no corpo técnico só tem 1.000 funcionários. Então tem 2.000 funcionários divididos pelos deputados. Aí o deputado vai tentar explicar. Aí você vai chegar, você vai falar, bom, no gabinete meu não tenho isso. Se no gabinete do outro também não tem isso. Então tem privilégio? Onde que está? Aí vocês vão descobrir onde está. Está tudo no portal de transparência. Tem que estar lá. Se não está, eu não fico olhando lá no portal de transparência para ver o que tem nos outros deputados, nem tal. Mas eu tenho uma noção do que as coisas que acontecem lá. Então, assim, eu acho que essa análise ela não é justa, certo? Porque existe lá um corpo técnico muito competente, existe uma procuradoria da Assembleia. A procuradoria é uma estrutura enorme de procuradores da Assembleia. E você vê o trabalho que eles realizam. Você montou agora a Procuradoria da Mulher. A procuradora é a Janaína, eu sou o suplente, mas eu tenho 2 procuradores lá dentro trabalhando na Procuradoria da Mulher. São procuradores que não foi indicado por mim, é da casa. Não foi indicado pela Janaína, são da casa. Eu estou citando Comissão de Orçamento, Comissão de Meio Ambiente. Que mas são cargos de confiança ou são concursados? Deve ter as duas coisas, deve ter concursado e deve ter cargo de confiança. Agora, a proporção entre cargo de confiança e é correta, está errado. Nós precisamos consertar isso. Eu vi que o presidente Max falou, temos mesmo. Já estamos programando um concurso para a próxima gestão, porque você tem que programar nessa gestão para a próxima gestão. Então, isso sim. Mas essas análises muito soltas, não que 3.100 não seja muito, é outra coisa. Agora, dividir isso e colocar na mesma conta de todos os deputados, aí é uma sacanagem muito grande. Mas é uma conta... Mas é uma conta que é feita. É uma feita, porque... Né, mas eu estou explicando aqui que ela não é dessa forma. Mas mesmo que seja no sentido figurado, não é? Você tem um volume de funcionário, quer dizer, por isso que eu digo, se o cara é concursado, se tem uma coisa, eu tenho convicção que cada parlamentar tem que ter uma equipe própria de cargos de confiança, de pessoas que atrás da equipe dele para atuar durante o mandato. Isso é uma coisa que me parece absolutamente justa e correta. Né? Mas precisa ter um quadro de servidores altamente qualificados, bem remunerados, inclusive, para, como é no Senado da República, que tem os consultores do Senado que são muito bem pagos, mas são profissionais de altíssimo que conseguem elaborar a legislação de uma forma correta, de uma redação... Você viu, né? Que você fez algumas perguntas para mim e no intervalo eu usei meu telefone para consultar. Eu consultei os consultores da Assembleia. Na Assembleia nós temos a mesma coisa. São igualzinho esse. E tem que ser assim. Nós temos esses consultores para dar suporte. Porque não é... Quando faz uma conta assim, divide por 130 e fala assim, é tudo cargo político. É aqueles caras que não tem que assinar ponto, aqueles caras que não tem... Isso que a sociedade recebe. Então isso é duro para nós deputados. Não tem muito o que falar, isso aí tem que deixar a mesa diretora discutir, tem que discutir com vocês, não adianta nós falarmos individualmente, tá? Mas isso não é justo, porque na realidade nós temos o corpo técnico, nós temos uma série de outras coisas e tal, e essas pessoas não estão lá sem direito a fazer e tal. Se é muito, a sociedade tem que cobrar mesmo, e aí nós temos que discutir isso para ver o tamanho e a quantidade que é justa. Agora, é desequilíbrio também na eleição. Lógico que é desequilíbrio na eleição. Imagina um cara concorrer comigo que tem toda essa estrutura da Assembleia, certo? Eu sei disso. Eu tenho emenda parlamentar, o cara não tem. Então isso é uma coisa... Só isso já é um negócio... Isso é o que tem que discutir. O Brasil tem que rediscutir isso, certo? Tem que rediscutir. Eu demorei muito para entrar na Assembleia. Eu perdi várias eleições. Foram 3, 4 eleições que eu fiquei fora. Depois que eu entrei, eu percebi por quê. Porque quem está lá dentro tem muito mais estrutura.
Não, Tem acabou. faz política 24 horas por dia. Além né, de fazer com política uma 24 estrutura, por né? ele ainda tem uma estrutura que é dado pelo Estado. Vamos falar um pouquinho do processo eleitoral desse ano? Vamos lá. O seu PSDB, o PSDB que o preside, ele tem, já tem firmado apoio à eleição, né, na verdade, do governador, atual governador, Otaviano Pivetta. Ele fala reeleição porque ele pegou uma ponta de mandato aqui, e no caso vai ser reeleição mesmo, né? Uhum. Como é que está a sua avaliação? Como é que está o PSDB para esse processo eleitoral? Além do senhor que já tem um mandato, tem condições de ampliar essa bancada tucana? Não tem? Como é que o senhor está avaliando? Primeiro, Mauro, o PSDB foi o partido que mais cresceu nacionalmente e no Mato Grosso. Isso foi na janela eleitoral agora, né? Nacionalmente, nós saímos de 13 deputados, estamos com 22 deputados, certo? Federais. E estadual, nós tínhamos um deputado, estamos com 3 deputados agora. Nós triplicamos o tamanho em Mato Grosso. Nós conseguimos fazer uma chapa extremamente heterogênea, homogênea, deixa eu dizer, extremamente homogênea, e muito boa, que muitos candidatos têm condições de se eleger. Nós que somos deputados, que somos 3, temos que apertar o passo violentamente, porque nós temos lá uma chapa bastante heterogênea e que vai haver surpresas. Eu não acredito que os 3 deputados que estão serão os 3 deputados que vão ganhar a eleição. Podem ganhar, mas nós temos um grupo muito forte dentro do partido. Tá? Então o PSDB cresceu bastante. Mas também fazer mais do que 3 é pouco provável, né? Não vai fazer. Não vai fazer. Não vai fazer. Você pode voto. até sonhar com uma quarta, dependendo de todo mundo, mas é muito difícil. Acredito eu que o Podemos e o Podemos e o Republicano são os únicos que vão fazer 4, na minha avaliação. No Brasil não faz? Não, no Brasil a chapa é muito pequena. Muito pequena. Eles não se preocuparam com a chapa. Tem muito problema no final. Entendeu? Tem cabeça, mas falta corpo. Não tem corpo. Falta homogeneidade. Você tem 2, 3 puxadores de voto e não tem mais ninguém. Esse racha no Brasil acaba prejudicando isso, de certa forma, né? Sim. Prejudicando o que você está dizendo? O processo eleitoral do União Brasil. Do União Brasil. Sim, lógico. Você tem uma chapa mais homogênea, mais gente pedindo voto, é muito melhor, né? Você tem aí riscos de eleger uma quantidade que é maior de deputados, entendeu? Então, nós ficamos com uma chapa vai ter alguma participação numa chapa majoritária, seja do Senado, seja do governo do Estado? Olha, nós temos muitos nomes bons, mas os nossos nomes não estão dispostos a entrar na eleição. Você vê, nós temos o Rogério Salles, nós temos o Teomar de Oliveira, mas todos estão querendo trabalhar o partido, estão nos ajudando nas suas cidades, estão nos ajudando no Estado. A Thelma é presidente do municipal aqui, trabalha em Chapada, que foi prefeita lá, faz um trabalho nacional, é vice-presidente nacional do PSDB Mulher, faz um trabalho nacional, tal, mas fala para ela para vir disputar a eleição. Não quer, já passou, não quer, fala não quero, não estou disposta e tal, até pedimos para ela ser candidata a deputada federal agora, ela abriu mão, não quer ser e tal. Então, o Rogério Salles, insistimos, queremos trazer uma experiência dele, ele vir para ser deputado federal, para fazer parte de uma chapa majoritária, também não quer e tal. Então, com isso, assim, nós, neste momento, não estamos discutindo isso. Você lembra que eu tinha convidado e o Marcelo Maluf estava no PSDB? Marcelo Maluf era um nome para a chapa majoritária. Nós ficamos 2 anos, eu e ele, trabalhando no PSDB para a chapa majoritária. Só que ele acabou conversando mais com o pessoal do PL, ok? Sem problema nenhum para nós não tínhamos tomado nenhuma decisão, nem definido nada, certo? E o que o PL falou? Olha como essa questão da ideologia é terrível. O PL falou, olha, para você vir aqui, poder ser vice, poder ser alguma coisa, no PSDB não dá. O PSDB é de esquerda. Imagina, o PSDB é de esquerda. Imagina uma loucura dessa. Certo? Eles não aceitam o MDB, eles não aceitam o PSDB, eles não aceitam... Quem que eles aceitam? Só o Novo. Olha o Abílio. Foi escolheu quem? Uma coronel, que não tinha expressão na época política, não tinha, ninguém conhecia ela,
certo? Politicamente não. Politicamente não, uma excelente pessoa. Conversei com ela, fiz tudo para ela vir para o PSDB, como ela se desentendeu lá. Fiz vários convites a ela, infelizmente ela não veio para o PSDB, seria muito importante para nós tê-la aqui. Mas eles não têm. Você vê que na hora que o Bolsonaro ia escolher, quem que ele escolhia? O general. Quem que ele punha? Então é um perfil diferente, eu não estou discutindo se está certo ou está errado. Mas eles têm uma forma diferente. Então o Marcelo Maluf saiu e foi para o Novo. E eu acho que bem provável que ele seja o candidato lá do PL. Eu acho que ele vai acabar sendo convidado para ser o vice lá. Tomara que seja, porque é um grande vice, para te falar a verdade. O Marcelo seria um grande nome aí, importante. Segura Cuiabá. Segura Cuiabá e tal, é uma grande coisa. Mas você vê como o PL trabalha com a exclusão. Não é com a inclusão, certo? É um sistema diferente. Talvez ele esteja certo, eles tenham ganhado muitas eleições. Eu não estou dizendo que está errado. Eu só estou mostrando como é que é, certo? Então o que eles fizeram com o PSDB? Eles colocaram o PSDB fora, porque não aceitam o PSDB. Você percebeu? É uma forma diferente e com o conceito errado. Porque o PSDB sempre foi adversário do PT, historicamente. É um adversário histórico do PT, mas o PSDB sempre foi muito progressista. O PSDB, na visão social-democrática de Fernando Henrique, de Mário Covas, sempre foi um partido progressista com uma visão social importante. Como é o PSDB? Isso é importante, eu te agradeço por fazer essa colocação agora para a gente poder dar essa informação, ou dar essa explicação, certo? O PSDB é conservador dos costumes. Nós defendemos a pátria, nós defendemos a religião, nós defendemos tudo, o casamento, somos contra o aborto, somos conservador, mas somos progressistas nas questões sociais. Qual é o problema? Nós que inventamos o Bolsa Família, não dessa forma. Na questão trabalhista, na questão isso não tem problema nenhum. Então nós somos liberal na questão econômica, nós é que fizemos as privatizações, não foi o PT, fomos nós que privatizamos a telecomunicação, nós que fizemos a lei de responsabilidade fiscal, nós que organizamos o Estado, nós. Eles pegaram uma coisa pronta e o PT navegou, né? Velejou nesse maravilha que o PSDB deixou para eles, porque não conseguiu reeleger o seu sucessor, na época nosso candidato era o Serra. Agora, na área social, com o Ruth Cardoso, nós tivemos coisas fantásticas. Então, nós não somos essa direita que está aí e não somos essa esquerda que está aí. Eles pensam que só tem dois lados e a sociedade está caindo nessa conversa. É muito mais difícil você ser centro na política de hoje. Porque na política de hoje é contaminada por uma visão horrível do centrão, né? Centrão. Da corrupção, obrigado, do fisiologismo. Mais uma vez, obrigado por falar do centrão. Qual que é a diferença do PSDB para o centrão? O PSDB não tem cargo no governo. Nenhum. O centrão é adversário. Não, o centrão é centrão porque tem. Porque ele está em qualquer governo. Está de um lado ou do outro lado. Não. Por isso eles são o centrão. Eles estão do lado que ganha a eleição. Eles não estão preocupados em apoiar Lula, apoiar Flávio. No dia seguinte eles vão estar com quem ganhar. Eles apoiam um lado, então no dia seguinte nós não. Perdemos, ficamos contra. Ficamos discutindo e não somos contra na desconstrução. Olha o PSDB com 13, 14, 20 deputados. Todos os grandes avanços que houveram no Congresso Nacional, os relatores foram do PSDB. Ou ex-PSDB. Todos. Senado e Câmara. Mas, Avalone, você concorda que o bolsonarismo ele acabou levando consequências ou efeitos para o PSDB. O PSDB ficou mais à direita, porque era um partido de centro-esquerda, eu diria, pela visão social. O PSDB continua sendo de centro. Agora, muita gente que estava com a gente nesse centro foi para a direita. Foi. É isso que foi. Tá? E a ida, por exemplo, do Alckmin para a vice-presidência, isso a direita tentou colocar como se nós tivéssemos ido para lá. Não foi um personagem importante da política do PSDB que foi para lá. Mas isso não estou falando assim, mas não foi. Mas não foi, certo? Ele teve que sair do PSDB para ser. Porque o PSDB não estaria. Você entendeu? Senão o PSDB teria ido. O Alckmin vai ser vice-presidente, nós estamos oferecendo a vice-presidente ao PSDB. Chance zero. O PSDB não estaria com o PT na vice-presidência. Então o Alckmin, que queria ser o vice-presidente, saiu do PSDB. Entendeu? Mas as pessoas não viram dessa forma. Viram como se
nós tivéssemos emprestado Alckmin para o PT. Ironia do destino. É uma José coisa... de Alencar, PL, foi vice do Lula. O PL foi vice do Lula. Por isso que o Wellington Fagundes até hoje é o tal do melancia. O PT sabe fazer isso. O Lula, nesse ponto, ele pega uma aprendeu, pessoa né? que ele perdeu muita eleição para chegar nessa sabedoria, né? Verdade. Olha, deputado, eu tenho uma pauta gigantesca aqui. Merece um outro programa, né? Infelizmente, nosso tempo acabou. Enfim, mas ficou muita coisa importante para a gente conversar. Então, fica aqui a convocação, antes do processo eleitoral, a gente gravar mais uma entrevista para falar de PSDB, de eleição, de articulação, de política, de visão de governo, até porque nós não conversamos sobre coisas importantes que foi feito. O senhor mesmo teve participação na questão das cadeias produtivas, que hoje já começam a funcionar de uma forma mais eficiente, né? Mas que teve um embrião lá atrás, do governo Dante Oliveira, que foi um governador de centro-esquerda e continuou sendo centro, né? Aliás, já tinha sido de esquerda mais fortemente, lá no MR8, enfim, num momento que se justificava isso, que era na luta contra a ditadura, e acabou se transformando nesse grande gestor, um grande estadista que se transformou, né? Mas, enfim, eu acho que esse papo, essa conversa merece uma continuidade. Me comprometo a vir, eu gostaria muito de falar sobre a questão da saúde mental, que virou uma missão na minha vida, e eu acho que isso é muito importante. Os números são assustadores, devastadores, e se a gente não conscientizar a classe política e todos do cuidado que tem que ter com isso, nós estamos passando por uma pandemia de saúde mental terrível, e os números são assustadores. Só que em Cuiabá, no HMC, chegam 5 tentativas de suicídio por dia. E cada 20 um consegue. Então os números são assustadores. No Brasil, 15.700 mil jovens morrem por ano. Sabe, é assustador, e a gente não percebe quando uma pessoa próxima a nós está passando por um processo desse. Muitas vezes ele é silenciosa, e são aqueles que mais parecem estar bem, são aqueles que depois podem estar muito mal. Então nós temos que falar, mas merece quase que um programa. Então vamos tratar disso, fica aqui o compromisso do Nossa República e seu, eu vou cobrar, para a gente conversar de novo sobre esses dois assuntos, né? E eu tenho certeza que isso rende um programa para cada assunto, no mínimo, né? Vamos fazer assim, Nossa República vai ficando por aqui, até a próxima semana, com uma outra entrevista tão importante quanto foi essa com o deputado Carlos Zavalone, do PSDB. Sorte aí no processo eleitoral. Muito obrigado. Ficamos por aqui.